Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. Uma das formas de exercer a democracia é através do voto, mas nem todos os eleitores utilizam este direito. Em São José, por exemplo, mais de 132 mil pessoas não compareceram às urnas. E para entender um pouco melhor deste assunto, vamos conversar com o Marcos Pagan, que é juiz de direito, mas já atuou também na área eleitoral. Bom, Marcos, qual a razão desses números tão altos? Bem, Paulo, existem várias razões para isso, né? A primeira delas é que no Brasil o voto é obrigatório. E sendo obrigatório, algumas pessoas são convidadas, elas vão até as urnas, mas elas não gostariam de exercer esse direito. Então elas optam ou por anular, porque não gostam da política em si, ou então porque não se identificaram com nenhum candidato, ou porque legitimamente também querem manifestar o direito de votar em branco. Isso tem uma razão específica, os cientistas políticos, eles explicam isso e também a nossa Constituição. Em relação àqueles que têm o direito e podem votar e não foram, essas 130 mil pessoas aqui em São José, que você fez referência, isso se deve também ao fato de que quem não vai votar tem uma sanção, ou seja, uma penalidade muito pequena, não é? Elas podem justificar o voto, às vezes estão fora do seu local de votação, isso também acontece, né? Nas eleições municipais, quando se está fora, não tem o voto em trânsito, e também o fato de que alguns registros da Justiça Eleitoral estão desatualizados. Algumas pessoas já morreram, outras não têm a idade ou tiveram algum problema. Então, essa soma de razões explica um pouco. E o outro é um desinteresse pela política, e aí é um pouco mais sério. E se for contar os votos brancos e nulos, chegou a quase 10%, né, do eleitorado. O que representam esses votos? É preciso entender que o voto branco para a Justiça Eleitoral, ou seja, de acordo com a nossa legislação vigente, é um exercício legítimo do dever ou do direito de votar. A pessoa tem o direito de chegar e dizer, olha, nenhum deles não me identifiquei com nenhum dos candidatos, então eu quero votar em branco. O efeito para isso, eles se somam também aos nulos e eles não são considerados no cálculo do ganhador. Ou seja, nós da Justiça Eleitoral só consideramos aqueles votos que nós chamamos de votos válidos, excluindo, portanto, os votos nulos e os votos em branco. A urna eletrônica contém a tecla em branco. Isso quer dizer que votar em branco, como eu disse, é um exercício legítimo, é uma escolha legítima de não querer votar em ninguém. Já o voto nulo é um pouco diferente, embora o efeito dele seja praticamente idêntico ao voto em branco, é aquela pessoa que quer manifestar ali mais do que uma simples falta de opção. Ela quer manifestar, às vezes, uma indignação ou uma resignação com a política, com o cenário político. E ele, normalmente de propósito, né, porque hoje as urnas são muito didáticas, normalmente de propósito, anula o seu voto digitando um código que não é aceito pela Justiça Eleitoral. E qual que é o impacto também na sociedade dessa escolha, quando uma pessoa não escolhe o seu representante? Aí que nós temos que fazer essa distinção, né? Há uma análise jurídica, essa que eu fiz, né, a respeito de como são contados e também juridicamente o que é considerado voto em branco, e há uma análise que é mais ligada à ciência política, né? E aí o exercício da cidadania. Há também uma distinção, se alguns consideram o voto como um dever, no Brasil, sendo obrigatório, é um dever, mas os cientistas políticos consideram isso como um direito, e é muito importante que a sociedade compreenda isso, né, os eleitores em geral compreendam a importância desse direito e como ele foi difícil chegar até esse direito, principalmente com a nossa recente história do regime militar e depois com a Constituição de 88. Então é de fundamental importância, se não gostou de nenhum candidato, compareça às urnas e vote em branco, até porque daí não precisa justificar depois. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista. Então é isso, pessoal. O programa de hoje fica por aqui. Tchau, tchau. Até uma próxima.